Bom dia! Fala, galera do segundo ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aproveitaram as férias? E aí, conseguiram descansar um pouco? Estão relaxados? Prontos para o terceiro bimestre? Então vamos lá. Hoje vamos começar a nossa apostila 7, página 94. Na página 94, aulas 25 e 26, princípios básicos de contagem. Nós vamos começar a falar sobre o princípio da adição. Primeiro eu vou fazer a leitura que está aí na apostila de vocês, depois eu venho explicando. Sejam A e B conjuntos finitos e disjuntos. Então, aqui eu fiz o conjunto A, o conjunto B, eles são conjuntos disjuntos. Eles são conjuntos que estão separados. Eles não possuem elementos em comum. Então, A intersecção com B. Não existe nenhum elemento que faz parte de A e de B ao mesmo tempo. Então, se você pensar nos elementos que fazem parte de A e de B ao mesmo tempo, não existe. Então, a intersecção de A com B é o conjunto vazio, certo? Então, nós temos conjuntos disjuntos. O que são conjuntos disjuntos? Aqueles conjuntos que não possuem elementos em comum. Aqueles conjuntos em que a intersecção é o conjunto vazio. Então, sejam A e B conjuntos finitos e disjuntos, se N de A. O N de A é o número de opções para escolher um elemento de A. E N de B é o número de opções para escolher um elemento de B. Então, o número de opções para escolher um elemento da união de A com B é N de A mais N de B. Então, aqui, quando nós pensamos na união, então, N de A unido com B. A união desses dois conjuntos. Número de elementos de A mais número de elementos de B. É só adicionar o número de elementos de A com o número de elementos de B. E qual é o conectivo que está associado a essa ideia? É o conectivo OU. Então, nos problemas, quando você utilizar o conectivo OU, você estará trabalhando com o princípio da adição. Um exemplo, você tem uma carta de ouros ou copas. Então, esse ou indica que é uma união de conjuntos. Se é uma união, será uma o quê? Adição, ok? Continuando, temos um exemplo. Da escola à casa de Pedro, há 2 caminhos que passam pelo parque principal da cidade. Há também 3 caminhos da escola à sua casa que não passam por esse parque. Então, de quantas maneiras diferentes, quantos caminhos diferentes vão da escola à casa de Pedro? O que nós vamos pensar? Ele pode passar pelo parque ou não passar pelo parque. Perceberam? Aqui nós temos o conectivo ou. Então, como você vai resolver esse problema? Então, eu vou apagar aqui rapidinho. Na apostila de vocês já está resolvido, mas prestem atenção. Eu tenho os caminhos que passam pelo parque. Então, ele pode escolher os caminhos que passam pelo parque ou os caminhos que não passam pelo parque. Ele tem essas 2 opções.
Então, aqui nós já sabemos que é o princípio da adição. Passam pelo parque ou não passam pelo parque. Da escola à casa de Pedro, há 2 caminhos que passam pelo parque e 3 caminhos que não passam pelo parque. Quantos caminhos ele tem? Quantas opções de caminhos ele tem? Então, vamos chamar. Quem será o N de A? Vamos chamar o NA de quem? 2. Número de elementos do conjunto A. 2, que são os que passam pelo parque. Número de elementos do conjunto B, que são os que não passam pelo parque. 3. Eu quero a união. Eu quero saber quantos caminhos ele tem ao todo. Ou passam pelo parque ou não passam pelo parque. Então, nós vamos fazer o quê? 2 mais 3. Nós vamos somar o N de A com o N de B. E vamos encontrar quantos caminhos? Quantas opções? 5, ok? Agora, vamos para o princípio da multiplicação. Princípio da multiplicação. Sejam A e B conjuntos finitos. Se N de A é o número de opções para escolher um elemento de A e N de B é o número de opções para escolher um elemento de B, então o número de opções para formar um par ordenado AB com o elemento A pertencente ao conjunto A, o elemento B pertencente ao conjunto B é N de A vezes N de B. Então, o princípio da multiplicação, nos problemas, você vai ter um conectivo. O conectivo é o E. Nós teremos aqueles exercícios simples de quando você tem combinação de camisas e calças. Camisas e gravatas. O conectivo E, na matemática, ele dá a ideia de multiplicação. Então, N de A vezes, porque é o conectivo E, o número de elementos do conjunto B. N de A vezes N de B. Então, você vai identificar fácil nos problemas. Se você consegue utilizar o conectivo E, é multiplicação. Número de elementos do conjunto A vezes o número de elementos do conjunto B, ok? Vamos para um exemplo. Se João tem 7 camisas sociais e 5 gravatas, de quantas maneiras ele pode combinar uma camisa com uma gravata? Uma camisa e uma gravata. Então, nós temos o conectivo E. Basta multiplicar o número de camisas pelo número de gravatas. Então, pensem comigo. Ele vai ter camisa e gravata, ok? Então, camisa e o E é multiplicação. Quantas camisas são? 7. E quantas gravatas são? 5. 7 vezes 5, ele poderá combinar de 35 maneiras diferentes. São 35 opções. Então, aqui nós falamos do princípio da adição, que é com conectivo OU, que você soma, e do princípio da multiplicação, que é com conectivo E, que é uma multiplicação, né? Agora vamos para arranjos com repetição ou arranjos completos. Seja A, o conjunto formado por A1, A2, A3, AN, um conjunto com N elementos, dado um número natural P. Chamamos de arranjo de P elementos tomados P a cada sequência de P elementos escolhidos entre os N elementos de A. Tratando-se de sequências, 2 arranjos, um arranjo é igual a outro, se e somente se eles têm os mesmos elementos e na mesma ordem. Assim, por exemplo, vamos lá.
Nós estamos agora falando de arranjos com repetição. Um arranjo, ele será igual ao outro se os elementos estarão na mesma ordem. Por exemplo, nós temos 7, 1, 7. Ele vai ser igual a quem? Ao x, y, z. Esses dois arranjos serão iguais se o x for igual a quem? O x for igual a 7. Se o y for igual a 1 e se o z for igual a 7. Se o x for igual a 7, se o y for igual a 1 e o z igual a 7, eles são arranjos iguais. Agora, um outro exemplo. Note que 7, 1, x, ele é diferente de quem? De 1, 7, y. O 7 é diferente de quem? De 1. Então, esses arranjos não são iguais. O 1 é diferente de quem? Do 7. O x e o y podem ser iguais. Por quê? O 7 e o 1 já são diferentes. O 1 e o 7 já são diferentes. Então, esses arranjos são diferentes. Agora, temos um exemplo. Qual o total de siglas podemos formar com 3 letras? É bem simples. São arranjos com repetição. Como você resolve isso? Usando o princípio da multiplicação. Então, eu tenho a primeira letra, tenho a segunda letra, tenho a terceira letra, porque a nossa sigla é formada por 3 letras. Para a primeira letra, eu tenho quantas opções? Nosso alfabeto tem quantas letras? 26. Como pode ter repetição, para a segunda letra também são 26. Para a terceira letra, também são 26. Então, nós teremos primeira letra, 26 opções. Segunda letra, 26 opções. Terceira letra, 26 opções. 26 vezes 26 vezes 26. Eu tenho a primeira letra e a segunda e a terceira. Por isso é uma multiplicação. Aqui fica 26 elevado ao cubo opções. Assim nós terminamos a página 94. Agora vamos para o Em Classe na página 95. Em classe número 1. Sejam A, B e C 3 cidades. Há somente 2 estradas que ligam A até B. De A para B são 2 estradas. Que ligam B a C são 3 estradas. E 2 que ligam A a C, sem passar por B. Obtenha o número de rotas que ligam A a C passando por B. Então, eu quero aquelas que passam por B. Então, eu tenho de A para B, vai passar por B, 2. E tenho de B para C, que são 3. Então, eu tenho 2 opções que saem de A, vão para B. E tenho 3 opções que saem de B para C. É o conectivo E. Esse conectivo E indica uma multiplicação. Então, eu quero o número de rotas que ligam A a C, passando por B. Tem que passar por B. Então, nós temos 2 opções vezes 3
que é um total de 6, ok? 6 rotas. Agora vamos para a letra B. Eu quero saber quantas são de A a C. Nós sabemos que de A a C nós temos quantas rotas aqui? 6. Essas 6 são as que passam por B. Então, nós temos de A para C, passando por quem? Por B. De A para C passando por B, são 6 rotas. Lá do nosso enunciado, nós temos 2 que ligam A a C, A para C, sem passar por B. Então, nós temos que descobrir todas as rotas que ligam A a C. Eu tenho as que passam por B ou as sem passar por B. O conectivo ou indica o quê? A adição. Muito bem. Então, eu tenho 6 rotas que vão de A até C passando por B ou mais quantas rotas? 2 rotas que vão de A para C sem passar por B. 6 mais 2, nós temos então 8 rotas. Eu quero que na tarefa vocês trabalhem bastante o conectivo e o conectivo ou. Número 2. De 1969 a 1999, em alguns estados do Brasil, os veículos motorizados com mais que 3 rodas eram identificados por um sistema de placas com uma sequência de 2 letras seguidas de 4 algarismos, em que pelo menos um algarismo não é nulo. Então, nós temos um algarismo que não é nulo, não é igual a 0. Nesse sistema, qual era o número máximo de veículos que podiam ser identificados? Primeiro, para as opções das letras. As letras podem ter repetição, então não foi falado nada sobre as letras. Então, para a primeira letra eu tenho 26 opções e 26 opções para a segunda. Então, as letras nós temos 26 vezes 26, que dá 676. Agora, pensando nos algarismos, eu não posso ter um algarismo que seja nulo. Então, nós não podemos ter, no caso, 0, 0, 0, 0. Nós vamos pensar nas placas que vão de quem? As placas vão do 0001 a 9.999. Então, nós temos quantos algarismos? Aqui, nós temos 9.999, ok? Agora, para chegar ao resultado, é só combinar as letras e os algarismos. O E é uma multiplicação. É só multiplicar 676 por 9.999. Nosso resultado é a alternativa C. 6.759.324. Alternativa C.
Pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês já sabem, me chama no WhatsApp, me manda uma mensagem, que eu vou ficar muito feliz em atendê-los e esclarecer qualquer dúvida. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Um beijo.